MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, uma conversa com um amigo, alguém que é uma reserva moral para Campo Grande e que viveu muita coisa. Pensou muito essa cidade, principalmente no que foi o auge da capital de Mato Grosso do Sul, lá nos idos dos anos 2000. Uma capital pujante, próspera, com cara de interior, mas plena em desenvolvimento. Bom, de lá para cá muita coisa mudou e a gente conversa também sobre isso com o Dr. Edil Buquerque. Se fosse você, eu ficava no vídeo. Doutor, obrigado pela vinda aqui. Faltava essa entrevista na MS em Dia, tantas entrevistas, mais de 200 entrevistas, e faltava trazer o senhor aqui para falar da tua carreira, da tua história, de Campo Grande, né, que é a nossa cidade. O senhor que adotou Campo Grande no coração, seja bem-vindo. E antes de receber o senhor, já com a primeira pergunta, né, dizer assim, como que é olhar para trás e ter tanta realização, porque poucos políticos têm essa história tão completa que o senhor teve em Mato Grosso do Sul, né? Principalmente ligado tão forte a uma cidade. Danilo, primeiramente, muito obrigado. Você resgata uma autoestima de uma pessoa que teve a oportunidade, como bancário de 1973 a 74, ser convidado. O senador Canali teve lá no Banco Nacional para me convidar, para mim ir participar da Comissão de Divisão do Estado. Eu confesso a você que eu fiquei assim, eu não imaginava que eu teria um convite, até porque eu sou um filho de ferroviário, sou bancário desde os 12 anos, trabalhei muitos anos em banco e alternei em todo esse período a iniciativa privada com o poder público. Então, o que isso me deu? Isso me deu muita bagagem, até porque o relacionamento era muito forte no banco. Então, você conversava com pessoas que te davam ideias, algumas ideias importantes para Campo Grande. E nisso eu fui me relacionando. Trabalhei na Comissão de Divisão do Estado, fui para uma pasta muito pesada e interessante, que é a Secretaria, que é a Educação, e daí, da Educação, eu fui, quando já saiu o governador Pedro Ossian, aí assumiu o Marcelo Miranda, e eu fui para a Secretaria de Obras, mexer com um setor assim, muito importante, onde nós tínhamos uma equipe não comandada por mim, eu era um dos executores, era Zuleide Paniagua. Então, eu tive muita oportunidade. E nessas oportunidades, da comissão de divisão, eu conheci o Dr. Juvencio, que por acaso virou prefeito, e foi no banco, me tirar do banco novamente. Foi um grande amigo, né? Um grande amigo. Uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que construiu muito por Campo Grande. E nisso tudo, eu aprendi. Coloquei muitas coisas da iniciativa privada dentro do poder público. Isso é interessante o senhor falar, que, por exemplo, olhando para trás, agora, 40 e poucos anos para trás, parece simples a divisão de um Estado, né? Porque vai falar assim, era inevitável, tinha que separar mesmo, houve movimento, mas nunca é simples uma cisão desse tamanho, né? Tipo, tem um território do Brasil que vai se dividir em dois. E essa ousadia que Mato Grosso do Sul teve de nascer, Exatamente, coloca sobre si mesmo uma pressão enorme de não dar errado. E aí vem os apoios, as pessoas e as ideias da iniciativa privada para que uma nova gestão pública fosse implementada sem essa margem de erro, né? E é nisso que o senhor é recrutado praticamente ali no laço, né? No laço no sentido metafórico, né? Mas pelos amigos, para contribuir com esse Estado tão embrionário e que nascia de uma forma até traumática, né? Tipo, tinha atraso de salário, tinha que pensar a longo prazo esse território aqui, né? Porque ele não podia dar errado, né? Nasceu com essa ousadia de falar assim, precisa ser um território, precisa ser uma unidade federativa e não dá mais para andar junto, né? E nisso a iniciativa privada, vale lembrar, que ela traz também muita influência de imigrantes, né? Como o caso do senhor. O senhor é de Marília,
né, como tantas outras pessoas, e vem para cá para ajudar isso aqui a dar certo. Eu quero esclarecer aqui um ponto. Eu nasci em Aquidauana. Ah, o senhor é de Aquidauana. Meu pai era ferroviário, e quando o Pedro Ocinha virou diretor da rede ferroviária, nós mudamos para Bauru em 1958. Tá? E depois que eu voltei para cá. Porque tem esse mito que o senhor é paulista. O mito de paulista é que a minha diretoria do Banco Nacional era em Marília. Realmente, você não deixa de ter razão. Mas a minha formação, a minha concepção foi aqui da Aquidauana, e depois fomos para Bauru, né? E graças a Deus eu pude voltar para Campo Grande. E nesse ínterim dos relacionamentos, eu encontrei muita gente conhecida, tinha muito parente aqui, não parente assim, pessoas abastadas, pessoas simples, e que o bancário de um ele transforma em 3, em 4, em 5. Depende da sua capacidade de relacionamento, não é verdade? Esse mundo de relacionamento teria muito a ensinar para o mundo de hoje, né? Porque assim, hoje é tudo muito mais imediatista e, bom, pesquisas apontam um isolacionismo das pessoas, né? Dificuldade de relacionamento, o que se reflete também em muita coisa da sociedade. Na gestão pública, você vai ver isso também na questão das empresas e até a presença da inteligência artificial. Esse mundo de relacionamento permitia aprender mais? Porque o senhor foi sempre um cara que nunca fugiu de desafios, né? Isso que o senhor acabou de falar no começo, de ir para a educação, depois ir para obras, depois, mais recente agora, depois a gente vai voltar, né? Mas é bom lembrar também que o senhor criou uma pasta da Prefeitura de Campo Grande de desenvolvimento, que era uma pasta também cheia de áreas e atributos e tudo mais, pensando também a cidade em várias facetas. Então você nunca fugiu de desafios, Não, né? Sem dizer que quando o Dr. Juvencio me convidou para ser secretário de administração, também. Eu logo, diante daquilo que você falou, diante do relacionamento que eu tinha, diante da expertise de você encarar com assim, muita responsabilidade os pedidos dos munícipes, dos amigos, da clientela, enfim, de uma maneira geral, o que eu já fui imediatamente, depois de um ano, eu já fui para chefe de gabinete do prefeito. Tá? E na outra administração do Juvencio, novamente, eu fui secretário de Finanças. Você vê como a coisa parece que foi formada para me ter todas essas condições de propiciar, assim, para a minha cidade, né, que eu sou também cidadão campograndense, tá? Apesar de ser aquidauanense, sou cidadão campograndense. Então, saindo de secretário de Finanças, aí eu fui convidado para ser vereador. Fui o vereador mais votado. Bom, o que eu imagino não é comum alguém com essa trajetória, né? Ter tido tanta pluralidade. Não, né? Danilo, quando você me convidou, você me deu um up, certo? Uma vontade muito grande de resgatar coisas que eu até pedi para ex-assessores meus, que eu não trabalhei sozinho também. Eu trabalhei com todos, inclusive uma parte dela teve a sua colaboração. Então, é importante dizer isso também, que a gente fala da pluralidade de ação, gostar de desafio, de viver tanta coisa. Talvez, aí fica um desafio, não tem ranqueamento para isso, mas seja o político com o maior networking da história de Mato Grosso do Sul. Não que os outros não tenham também networking grande, mas o senhor era tão bom de relacionamento, de fazer amigos, de conectar pessoas, conectar oportunidades, situações, que é difícil alguém com esse trânsito, né, que depois acabou te levando para a Câmara, até para a Vice-Prefeitura de Campo Grande. Uma coisa que é interessante desse mundo atual, né, de rede social, WhatsApp e tanta celeridade, alguns conceitos que eles parecem inaugurados, mas eles já foram celebrados há um bom tempo. Um deles, por exemplo, é a Rota Bioceânica. Eu lembro do senhor falando de Rota Bioceânica há 13, 14 anos atrás. Quando nós mexemos com o Porto Seco, né? Sim, já falava da importância disso, né, da integração. Inclusive o escoamento. O Danilo, essa situação de oportunidades, você tem que abraçar.
você tem que... São poucas pessoas que têm oportunidade, e eu as tive, tá entendendo? De ser vice-prefeito, de criar uma pasta, porque quem criou essa pasta, o Nelsinho me deu essa... O senador Nelsinho, que era prefeito, me deu essa liberdade de criar essa pasta. A SEDESC nasceu pequenininha, né? Ela tinha quantas pessoas? Assim? Era a Agência de Desenvolvimento. Agência de Desenvolvimento, ela não tinha status de secretaria, não tinha um secretário, não tinha um adjunto, não tinha uma tipologia, um quadro definido, né? Hoje não. Hoje é uma estrutura organizacional muito boa, tá? E só não toca para frente quem não quer, porque está ali com toda a perspectiva, com toda a força, e dali que brotou uma série de coisas boas que no decorrer nós vamos conversar. Vale a pena lembrar, essa pasta ela surge no começo do segundo mandato do Nelsinho, já como pasta mesmo, né, como SEDESC, e naquele exato momento o Brasil está a pleno vapor no desenvolvimento com o PAC, e Campo Grande mais ainda. Só para refrescar a memória de quem não tem a memória, ou quem for muito jovem estiver assistindo a gente e não tiver essa noção, vale uma lembrança, uma viagem no tempo. Transporte público era uma das referências do Brasil, ainda, né? Muito mais foi nos anos 90, mas ali ainda funcionava muito bem, celeridade e tudo mais. Obra de infraestrutura não era problema em Campo Grande. A saúde, a gente tinha praticamente um modelo inglês aqui, com premiação no SAMU, nacional, como é que chama? Área odontológica. Também. Nós somos o maior do Brasil em índice populacional. Eu tive o prazer de ir com o Nelsinho. E na educação... Prêmio Brasil Sorridente. E tudo né? Equipado, né? Então, tudo bem equipado. É assim, são coisas que, no decorrer do período, nós fraquejamos. Não sei se foi por falta de força política, por falta de compromissos com administradores que passou por Campo Grande. Então, eu quero aqui que cada um ele tem uma filosofia de trabalho. Cada um foca num trabalho. Mas uma cidade do porte de Campo Grande, que crescia nessa época, uma quidauana, desculpe minha cidade, crescia uma quidauana ao ano. Não era brincadeira. Então você tinha que ter uma estrutura organizacional muito grande, uma abertura do poder público. O poder público tem que ser aberto, tem que escutar. Uma Câmara de Vereadores, que na realidade, se são hoje 21 vereadores, são 21 prefeitos. Porque do jeito que está aqui... Não, hoje são 29, né? Naquela época era 21. 21, exatamente. Verdade. 21. Trabalhava até mais, né? E você vai adquirindo uma determinada expertise e bagagem, mas é aquilo que eu volto a falar. Não foi só por mim. O meu pessoal foi tão bom que até hoje continua no poder público. 80% do pessoal que me ajudava, que trabalhava comigo, saíram da iniciativa privada ou de um setor público, veio comigo e hoje estão trabalhando até agora ou na prefeitura ou na Câmara Municipal. A impressão que se tem, recentemente teve uma palestra do ex-prefeito de Maringá, né, que explicando aqui em Campo Grande, falando, né, o irmão do Barros, que é deputado federal, sei. Falando que lá em Maringá, uma cidade muito boa, né, no interior do Paraná, é o setor produtivo que entrega o plano de governo para o poder público tocar, independente de quem ganha, né, e que lá tem uma agenda de desenvolvimento e tudo mais. Porém, né, não é uma capital, Maringá, com todo respeito. Né? Campo Grande, que é uma capital que sempre teve uma polarização política absurda. As eleições aqui sempre foram muito disputadas. Em 96 você tem André e Zeca, aí você tem um pouco antes aquela eleição da Marilu com o Juventus, que foi difícil, e tantas outras aí. Solúdio, né? Dá para ver, Dias. São quase 90 pessoas que ocuparam o cargo ali no Paço, transições, né? Pois bem, naquele ciclo Edil Nelsinho, dá-se a impressão que ninguém pediu muita licença para a cidade prosperar, né? E a cidade prosperou. Isso também depois teve um custo político muito grande, né?
Porque também deixar o adversário para trás ou não deixar um caminho para ele, como diz a sabedoria chinesa, você tem que deixar uma porta aberta, você nunca pode encurralar o adversário. Meio que deixou um problema depois para vocês lidarem, que não era para ser um problema, né? Por exemplo, de 2012, onde é o ano que aumenta o número de vereadores, para frente, a cidade parece que tudo que ela não brigou politicamente naquele período de 8 anos, ela resolve fazer isso, né? E era possível imaginar que houvesse esse efeito rebote ou não? Era tanta preocupação com o trabalho, com desenvolver, com as parcerias e tal, que, olha, no futuro vai dar tudo certo, né? Porque, olha, até VLT Campo Grande cogitava ter, naquela época que vocês estavam à frente. E depois a cidade hoje tem dificuldades aí para tapar um buraco, para, sei lá, para arrumar uma calçada, vira tudo uma festa, né? E está se vendo algum esforço, Hercúleo, para melhorar as coisas. Mas nada se compara ao que foi naquela época, de a cada 2 dias tem uma obra sendo inaugurada. O volume de... A política meio que... porque assim, olha, eu digo isso assim, com todo respeito, muitas das pessoas que vieram depois a exercer algum protagonismo, a aparecer, eram coadjuvantes nesse período. Você pega o Bernal, que foi em 2013, assume a cadeira, ele era um vereador, lá em 2008, tudo mais. O Gilmar Olarte, que veio depois, tudo mais. Então, esses caras não tinham holofote na época que vocês brilharam. E nem tinha como ter, porque era um ritmo muito forte de trabalho. Foi um período muito traumático para a cidade. A cidade retrocedeu realmente. Porque... Mas digo assim, antes daquele 2013, Nossa. Dava para imaginar que aquilo pudesse acontecer? Nem no pior pesadelo? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que a população cansou Cansou de sorrir? Cansou de ter aquela facilidade, aquele progresso, que não, tudo que pedia acontecia e acontecia automaticamente. Eu acho que os que entraram não fizeram o dever de casa, não foram humildes o suficiente para dialogar com a Câmara Municipal. E aqui a gente tem vários exemplos que aconteceu. Por quê? Porque tudo que você mandava não era bom, não sei se tinha ciúme, não eram pessoas preparadas para ter aquele tipo de poder. Para entender também que a capital é uma locomotiva, né, doutor? Se ela para um pouquinho, ela estraga. Não, você não pode descuidar, né? Na verdade. A cidade você tem que preocupar com a folha salarial, que o poder público é muito alto, tá? A sua arrecadação, certo? As coisas que acontecem a nível federal, você tem que ter um relacionamento com os deputados federais, relacionamento com os senadores, você tem que marcar presença, porque você depende de fundo de participação dos municípios. Se você bobear, você fica para trás. Então, isso aí é igual você controlar um talão de cheque. Você tem que trabalhar, produzir, tá? E uma entrada de recurso e ter a expertise de fazer com o recurso. E aí, o que complementa? Complementa você ter um relacionamento com a iniciativa privada. Porque, Danilo, só para você ter uma noção, eu fiz 5 creches. Eu, Edil, um simples vereador. 5 creches. E eu enumero todas elas aqui. De que maneira? Cada ponto dessas creches era uma área degradada do município. Uma área sem utilização que nós oferecemos para o empresário. Só para você ter uma noção, aquele que nos ouve pode ter ciência disso aí. No hospital regional ali na esquina, era uma área pública, certo? E ali o que aconteceu? Nós tínhamos duas invasões ali e fizemos um desafio ao empresário Valmir Faleiros, que tirou, e nós, ao mesmo tempo, demos a área para ele e ele construiu uma creche, que agora é denominada CENF, para 150 alunos. Entregou tudo prontinho. O que custou o poder público? Nada. Enquanto isso, nós fizemos com a Uniderp, fizemos com o Atacadão, certo? Fizemos no Jardim Mar,
com a JV Tubos. Isso no mandato de vereador? Isso no mandato de vereador. Antes de ser vice-prefeito? Antes de ser vice-prefeito. Você quer ver? A Cobel. Um dia, Danilo, eu posso contar uma historinha aqui, né? Como tudo começou. Eu fui pescar, eu e o Osmar, um funcionário meu. E Doutor Osmar, que trabalhou com o senhor. Exatamente. Né? O atacadão, e até eu falo até para os funcionários lá, e para o próprio diretor, nós fomos comprar, estava uma promoção de cerveja latinha Skol. Nós fomos lá comprar. Aí o Osmar me deixou e eu fui, peguei o carrinho, e você sabe que carrinho de político, todo mundo fica olhando. Ô, vereador, nossa senhora, não sei o quê, o moço está gastando e tal. Aí eu deixei o carrinho de lá, na hora que o Osmar chegou, eu falei, Osmar, pelo amor de Deus, Osmar, você tinha... Ele falou assim, Edil, não tem lugar para estacionar. Aí pagamos e tal. Quando nós saímos, o gerente me bateu, ô, vereador, você foi bem atendido? Eu falei, foi muito bem atendido, mas vocês precisam, olha só, vocês precisam de estacionamento, tá ruim aqui para parar, é muito movimento e tal. Ele falou, nós estamos saindo daqui. Eu falei, mas saindo para onde? Eu vou mais para frente, ali para aquela região lá perto do Bosque dos Ipês, ali mais ou menos. Não tinha nem o Bosque dos Ipês. Aí, eu falei, o que tem aqui do lado? Ele falou, não, aí não pode mexer, aí é uma área pública, uma área suja, uma área degradada. O que eu fiz? Entrei com o pedido, dei aquela área para o atacadão, e o atacadão fez uma creche no Buriti para 250 alunos. Agora, isso como é que fala? Para atender até funcionários dele. Não, vai ver hoje como é que está aquele atacadão. O atacadão ali parece aquele Comper lá do Jardim dos Estados. Todo iluminado. Agora, Danilo, você não tem noção da alegria daquele povo quando nós perguntamos a área. Agora, eu falei em 5 creches. Aliás, na realidade, são 6 creches. O que acontece? Danilo, são mães que podem trabalhar e deixar os filhos sob a guarda do poder público, certo? Com alimentação, com orientação educacional, dia inteiro. As crianças, Danilo, parece que elas tomam uma água lá que hipnotiza, não sei o que é. Tem um horário, todas as crianças dormem. É impressionante. Isso aqui foi a família tranquila, né? E não deixa de ser uma política pública para a família isso aí. Não, é para a família, certo? Inclusive, ali na Zarã tinha uma área, eu passei, falei, mas que área esquisita e tal. Nós permutamos com como é que chama? Aqui, o tal, Tigrão, que até o Tigrão quebrou. Aí o poder público concluiu. Então, aqui nós temos a Uniderp, uma área que a Uniderp precisava emendar lá na Ceará. Eu fui lá, ajeitei, pá. Então, na realidade, aqui são 1.500 alunos, 1.500 mães que vão trabalhar e somar com o salário. Para o poder público ir lá, construir o lugar, refazer, não, assim, milhões e milhões. O poder público, não, isso aqui, o que aconteceu? Não aconteceu nada na área, pelo contrário. Hoje nós temos uma das pessoas beneficiadas pela primeira parceria pública-privada, que é o Valmir Faleiros, um dos maiores proprietários de postos de gasolina de Campo Grande. Que tem, inclusive, ali naquela avenida Ernesto Geisel, ele tem um posto ali perto do Hospital Regional. Mas essa foi objeto de parceria. Sim. Certo? Ou seja, ali, conversando e Danilo, e ali são as pessoas que andam com dinheiro na mão. O pessoal na entrada ali daquele bairro, como que chama aquele? Era o rancho. Exatamente, era o rancho. São as pessoas que andam com dinheiro na mão. Colocaram loteria, colocaram loteca, né, que falava na época. Olha, isso aqui é uma das coisas, eu até me embaralho para dizer o tamanho
da parte social que atingiu Engraçado a população. que parece que foi outra cidade, né? Uhum. E foi Campo Grande, né? Mas fora isso, por exemplo, assim, a questão da parceria dos empresários, das concessões fiscais bem feitas, né, de conversar, de trazer, desenvolver, porque a gente está, assim, no interior do Brasil, né, o estado de São Paulo está aqui do lado, tem uma competitividade enorme, e Campo Grande, o senhor já falou isso para mim uma vez, e eu não fazia ideia disso, e depois perguntei para historiador, perguntei para minha família, e me confirmaram que é verdade, aquilo que o senhor já me disse uma vez conversando em off, que Campo Grande nos anos 70 e nos anos 60 ela dobrava de tamanho a cada 5 anos. Exatamente. Né? E por isso que ela se tornou o que ela se tornou, e nos anos 80 e 90 a mesma coisa, até que depois ela estabiliza nos 700 mil habitantes. Em todo caso, ela ficou estabilizada e ficou uma cidade de qualidade de vida, né? E demorou para chegar nesse patamar que está hoje de 1 milhão de habitantes, o que tende a sinalizar um caos para quando passar desse 1 milhão, porque envolve uma outra estrutura de cidade que infelizmente não dá para se fazer de uma hora para outra. Lá atrás, como vice-prefeito, como vereador, que na verdade é o cargo que o senhor vai ser muito reconhecido, né? Que foi vereador por muitos anos. Pensava essa Campo Grande de 1 milhão de habitantes? Existia um planejamento, uma visão para longo prazo? Porque o senhor sempre foi muito ligado ao futuro. A gente acreditava para você ter uma noção, a gente... Fala a gente com o Nelsinho junto. Não. Sempre o Nelsinho, tá? O doutor Juvencio eu tive um papel completamente diferente. Já com o Nelsinho eu tive um destaque de liberdade, um destaque de acreditar em mim. Acho que nunca se viu o vice tão alinhado com o titular, porque, né? Falar em vice, Danilo, quando ele me convidou e quando nós ganhamos, ele falou assim, você vem para o gabinete, você põe seu gabinete aqui e o meu fica aqui. Eu falei, não, Nelson. Ué, por quê? Você vai falar sim, eu vou falar não. Eu vou falar não, você vai falar sim. Então, você me arruma uma pasta para me ser útil. E eu queria uma pasta que ajudasse o empresariado. O empresariado nunca teve tanto valor como... Olha, você não tem noção do número de honrarias que eu tive com relação à parte do empresário. O Sérgio Longue, o Edson da Federação do Comércio, o Cuninari, todo esse pessoal... Tocaram junto a pasta. Não, todo. A Pensão Pimentel, que era uma área degradada, o que virou lá? Na época do Juvencio, nós trocamos a Pensão Pimentel, que é a morada dos Baís, nós trocamos para aquela esquina que é uma Habib's hoje, né? Que é o Habib's. Aquela área era da prefeitura e a morada dos Baís era da família Martins, da dona Nelly Martins, esposa do Dr. Wilson. E nós trocamos. E aquela área, ela não pode ser tocada pelo poder público. Não porque pode. Ela é tombada, né? Exato. Não, ela não pode ser tocada porque o poder público não tem expertise. E o que nós fizemos? Eu propus um convênio com o Edson da Federação do Comércio, que toca aquela lá até hoje. E você vê o que acontece. É um desdobramento muito grande e partindo disso aí, aquela escola da gastronomia que tem na Antônio Maria Coelho, que foi nós que agimos com o Edson. Quer ver? Vou dizer outro exemplo também, que é Campo Grande, na outra cidade, que, sinceramente, quando eu soube disso, quando eu fiquei sabendo, eu, de certa forma, duvidei. Não vou mentir, eu trabalhava, estava no corredor, às vezes você olha certas maquetes e fala, não, isso é demais, não vai chegar lá. Corredor gastronômico da Rua Pastor. Sim. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, mas o doutor Edil tá demais, não, será? Isso vai muito tempo, vai muitos anos. Passa-se alguns anos, mudei de cidade, depois voltei. E aí hoje eu passo para ali, eu lembro do senhor toda vez. E é uma realidade que, assim, não tem onde estacionar, o negócio funciona, não dá certo. E é impossível acreditar que isso não existia em Campo Grande. Foi pensado e planejado na pasta que o senhor tocava, né, com apoio de parceiros. Né? Agora, Danilo, nós acertamos até no nome, corredor gastronômico.
Eu tive um... O senhor pensou isso em 2009, né? Mais ou menos. Por aí, 2009, 2008. Por aí. Nós tivemos uma felicidade muito grande de trabalhar com parcerias. Nós tínhamos uma funcionária que era a Maria do Carmo, que foi Maria do Carmo, né? Você dedica lá. E um tal de não sei se é Bereta, que tinha um mercadinho ali. E ele que ajudou. Que ainda tem lá. Certo, tem, né? Tem o mercadinho. lá. Então, o corredor gastronômico me pensou muito na Bandeiras. Quando eu lembro muito bem que eu falei para o Dr. Juvencio, Dr. Juvencio, não põe mão única que você vai quebrar um monte de gente. Mas eu não tinha autonomia, porque eu era chefe de gabinete dele, foi o que aconteceu. As vias hoje têm que ser muito bem pensadas. Quando você começa a ter um fluxo de carro, é automático a ascensão do comércio no local. Se você põe uma mão única, você pode ver que você mata o comércio, né? E eu sempre preocupado muito com o comércio, nós queríamos desenvolver o entorno. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos um setor da polícia militar lá que estava desativada. Já por si, eles se reativaram, não é verdade? Só com a notícia. Isso, só com a notícia. E começou a brotar. Seu Tomás com esfirra. Enfim, nós temos inúmeros empresários, que se a gente for enumerar, a gente vai esquecer de vários, e isso aí virou uma febre. Tá. Agora, lógico, o entorno tinha que reimaginar o entorno, né? Não adianta você só fazer aquilo ali e você ficar longe, estacionar longe, problema diria até assalto, alguma coisa nesse sentido. Preocupava muito com a iluminação no entorno. E depois acabou não saindo dos corredores gastronômicos, muitos depois tentaram, não vou falar copiar, mas se inspirar na ideia, e acabou não saindo, mas tem outras regiões de Campo Grande que poderiam ter também, né? Porque a cidade ela virou várias mini-cidades, né? Mas, Danilo, se você não trabalhar com quem entende, não sai. Não adianta ser o bonzão lá. Eu tive uma sorte de formar um grupo de consultores e vira e mexe, porque o consultor ele viaja para trazer a empresa para a sua cidade, ele viaja de onde ele mora, né? Uhum. Ele viaja para aprovar recursos nos bancos de desenvolvimento. Então, se você não tiver, e nós fazíamos reuniões constantes. Um dos exemplos é o Jaime Verucchi, tá? Começou nisso exatamente. O Caio, marido da Tereza Cristina, o Geraldo, enfim, nós temos inúmeros consultores que nós devemos a eles. Eles trabalharam, eles ganharam e a cidade ganhou. Tá? E o empresário que aqui estabeleceu ganhou também. Esse mix de coisa que acontecia por parte dos consultores era muito produtivo para a classe empresarial. E o comércio começou a oxigenar, a bombar, com aquelas empresas de tecelagem, empresas igual depois do Universo Íntimo, Cativa, enfim. Teve uma série de empresas que se estabeleceram aqui e que manda para fora. Essa é uma pauta importante. Hoje em dia eu vejo o governador de São Paulo, talvez um dos mais badalados do Brasil, fala muito bem, é muito ligado ao setor produtivo, como era o senhor na sua época de vice-prefeito, ligar sempre a pauta do desenvolvimento a emprego, né? Não dá para falar de emprego sozinho. Mas emprego eu quero te contar uma. Então, isso que eu ia falar. Hoje está muito desconectado. Fala-se de emprego, apenas de emprego, fica aquela questão das vagas e tudo mais, e o desenvolvimento parece uma pauta distante, né? Como fazer, tipo assim, qual o conselho que o senhor daria para que hoje pudesse repetir aquele efeito que o senhor fez lá atrás de convencer o empresário a ser otimista? Porque isso eu acho que é a maior fábrica de empregos que existe. E nisso o senhor conseguia naquela época. Tanto é que o Complexo Industrial de Campo Grande, ele dá um crescimento vertiginoso naquela época, baseado nisso. Todo mundo comprou barulho.
né, daquele período do senhor, do Nelsinho e tudo mais, e comprou e as coisas apareciam, né? Eu tive na época, Danilo, esse período que você está mencionando, um apoio muito da imprensa, e você estava lá, né? A imprensa ajudou muito, me incentivava, mas eu vou... Mas vocês davam muita pauta. Toda hora todo assunto, tempo, não tinha todo dia. Não faltava, todo né? Dia. Era um... Deixa eu te contar. Eu tive felicidade de pegar minha filha lá em Ribeirão Preto, ela fez modas lá em Ribeirão Preto, e eu fui buscá-la, tá? Se formou e tal. Eu estacionei num posto de gasolina para abastecer e não tinha ninguém para me atender. Eu até buzinei, minha mulher falou, não buzina, o que é isso? Aí veio e é o posto da Petrobras, aí veio umas meninas muito bem arrumadas. Falou, não, o senhor tem que descer, comprar o ticket? O ticket, aí vem o senhor mesmo abastecer. Falei, mas que sistema é esse? Eu não conhecia, né? Chama-se self-service, que vai ser implantado aos poucos no Brasil. E hoje nós estamos aqui em Ribeirão lançando essa ideia. Isso em que ano, mais ou menos? Ô Danilo, deve estar fazendo uns 20 anos atrás. Aí o que eu fiz? Cheguei aqui de cara, ó, fica proibido no município de Campo Grande a instalação do self-service. Quantos empregos nós preservamos na época? Todos eles. E a gurizada toda. Haja vista que 5 anos depois, o Fernando Henrique Cardoso fez uma lei geral, certo? Dando vida a essa gurizada que hoje tem carteira assinada como frentista. Né? Sem contar que depois, na área do senhor, a área matriz de trabalho do senhor, a inteligência artificial, os computadores, varreram os empregos. Né? O caixa eletrônico começou como um experimento, avançou, que hoje em dia você só lida com a máquina no banco. Raramente, em alguns bancos, você consegue ser atendido por 1 ou 2 pessoas lá dentro. Né? Tem que preocupar esse é um grande perigo, que esse grupo para onde vai migrar. Tem que estar. Por exemplo, a CCR Vias, onde ela está. A CCR é de Sonora a Mundo Novo. E nesse traçado, ela teria algum setor, tá, de informática, certo? O que eu fiz? Aquela área é uma área pública hoje, era do empresário Fernando Garcia, tá? O que eu fiz? Peguei soma de todos os setores, por exemplo, em Sonora ia ter 30 empregos, em Mundo Novo ia ter 80 empregos, em Campo Grande e tal. Fui na o CDB, peguei os que iam formar com essa condição. O que eu fiz? Doei a área, a CCR, aquela área doada pelo município, para colocar todos os funcionários. Ali tem mais de 150 empregos. E de alta performance. Né? Agora, muita gente vai se candidatar a vereador ano que vem pela primeira vez. Né? Jovens, mais velhos, por segmento, muitas vezes por ideologia, por várias situações. E ser vereador da forma como o senhor foi vereador, em vários mandatos diferentes, no seu estilo de vereança, foi muito voltado para informação. Inquieto atrás da informação, aí não só a informação, mas contestando a informação, e a partir da informação convertendo em alguma realidade de desenvolvimento. Ou seja, levando ao pé da letra, é de alguém que dorme pouco, é de alguém que começa o dia muito cedo e alguém que não para. Né? Um ritmo totalmente alucinante do que seria para um político hoje. Com todo respeito a quem está na Câmara hoje, não tem ninguém com esse tipo de nível de trabalho, esse tipo de ritmo que o senhor teve naquela época. Daria para viver a mesma intensidade de mandato no mundo de hoje? Se o senhor tivesse uma nova oportunidade? Danilo, o senhor usou muito a cabeça. Danilo, você quer ver uma coisa? Por exemplo, uma coisa que sempre me chamou a atenção. Você não pode desprezar aquilo que você olhou, aquilo que você criticou. Você tem que tocar para frente para melhorar. Por exemplo... Picuinha, né? Não ficar preso nisso. Eu não sei se você se lembra,
ali na Afonso Pena, depois da Perpétuo Socorro, nós temos nós temos ali hoje FCG? Não. Nós temos como é que chama? Que hoje virou nós reformamos. Não, é o ali. CETREM. Não. Na Afonso Pena, subindo do lado esquerdo, ali era, como que chama? Era um albergue noturno. Albergue noturno, Tá. que virou CETREM depois. Não, mas peraí. Era um albergue noturno. Que era feio, hein? Não, mas peraí. O que é o feio para você? O que é o feio para a população? O que é o feio para o vereador? Você passa, olha, critica, no outro dia você passa, olha, critica, e no terceiro dia já incorporou no seu dia a dia. O que eu fiz? Fui lá, bati palma. Quem que é a diretora aqui? Não, a proprietária é a dona fulana de tal. Desculpa a ausência do nome. Aí eu fui atrás dessa senhora. Aí ela até me atendeu assim, numa grade, não mandou nem eu entrar. Falei assim, como é que é o nome da empresa? Aí ela entregou o ouro para mim. Ela falou assim, Abenegadas de Mato Grosso. Eu fui na prefeitura, levantei o IPTU. Mas queria ver a quem pertence. Aham. E não tinha quem pertence. Fui nos cartórios, não tinha quem pertencia. Aí o que eu fiz? Pedi para a Simone mexeu na Câmara, achou uma doação. Aquela área é uma área doada da família Baís e da família Saad. De quando? Então, Década de 60, mais, umas 50? Não sei nem se éramos vivos. Aliás, se éramos nascidos. Então o que aconteceu? Eu entrei na justiça e retomei aquela área e entreguei para o poder público. Tá? E o poder público chamou o Nelsinho, da época do Nelsinho, chamou o Edson da Plaenge e reformou aquilo ali. Você não tem noção no entorno do que aquele pessoal gosta de mim, porque ninguém conseguia alugar a casa, ninguém conseguia morar lá, ninguém conseguia botar uma cadeira, uma tradição que tinha em Campo Grande, você botava uma cadeira, muito calor, ficar para fora ali e tal. Sim. Ali ficou uma área degradada. E o que aconteceu? Plena Afonso Pena. Automaticamente, o que aconteceu? Você vê que é emprego, você vê que é a questão da visão. Do lado tem o quê? Que era uma área, porque se tem uma área degradada, né? Se tem uma área degradada aqui, a do lado é degradada também. Certo? Era uma serralheria. Olha. A pessoa me acompanhou todo esse processo. Quando saiu a lei, tá, para retomar o albergue, o que aconteceu? Ali tem o Hotel Mojave. Vê o hotel que tem ali. A pessoa comprou e fez aquele hotel. Se tivesse até hoje, ficaria. Incorpora no dia a dia das pessoas. Então, são ações que, se você não tiver interesse, se não tiver amizade, se não tiver um grupo, se você não tiver uma equipe boa, você não vai para lugar nenhum. Está entendendo? É o caso do Refis, quando eu fui secretário de Finanças. Falei, nossa senhora, tem muita coisa inadimplente aqui. O cara me trouxe um pacote, criamos um Refis na Câmara, certo? Hoje a central de atendimento foi construída com o dinheiro do Refis. Então, Danilo, é muita coisa para a gente falar, é muita coisa que eu tive a oportunidade de fazer. Por exemplo, uma das coisas que eu acompanhei também, prêmio nacional também, foi o ônibus o Verdurão, que era do Orgânico. Lembrando que lá em 2013, né, 2011, 2013, falar de orgânico não tinha o mesmo peso que hoje, né? Não, as coisas estavam à frente do tempo. Nem não se falava tanto, né? Hoje tem gente que vai comprar só orgânico, né? Determina e tudo mais. Você olha aqui, ó. Vou mostrar. Olha aqui, ó. O Verdurão aqui. Rapaz, que nasce de parceria também, né? Não. O consórcio do Guaicurus deu o ônibus, nós só fizemos
as gôndolas aqui. Certo? E ressignificando a Praça do Rádio, né, que era muito importante ali, que estava abandonado também. Quando vocês recebem a prefeitura, a Praça do Rádio era um lugar que, assim, pouca gente já usava, já deixava de usar. Lembrando que é um espaço, assim, emblemático para Campo Grande, né? Hoje falam tanto de uma empresa ceder o nome para um lugar, a Praça do Rádio já fala de name right há muito tempo, né? Ali eu tenho 3 coisas. Nome Praça do Rádio fui eu que dei. Só falavam que era a Praça do Rádio, mas não tinha uma denominação. Aquele a gente fala concha acústica, então, aquele fui eu, que eu estava indo na sauna, encontrei com um amigo, ele falou, Edil, você tem que mexer nisso aqui, dar vida nisso aqui. Eu falei, mas que maneira? Ele falou, você tem que botar uma concha acústica. Falou concha acústica, na realidade não é uma concha acústica. Né? Você pode ver que o nível palco, né? É um palco, né? E consegui fazer e coroou com a chegada do orgânico lá, certo? Hoje tem uma feira, né? Antes era só o ônibus, né? Todo mundo tinha uma dúvida com o orgânico e nós desafiávamos. Faz o seguinte, pega o orgânico, pega o não orgânico, deixa na mesma geladeira, você vai ver qual que dura mais, qual que não dura. Então, olha, foi um trabalho assim, onde eu devo muito a pessoas como Natal, como a Urani, a Carla, que hoje é uma professora da universidade. Então, eu tinha equipe que jogava para mim e eu pensava e nós tocávamos. Outra coisa foi o turismo também, né? Que acaba sendo incorporado naquela pasta. Hoje tem uma pasta própria, mas o turismo também pensava-se naquilo que o senhor falava. Também é importante pensar a política pública para o turismo para aumentar o número de leitos em Campo Grande. E naquele ciclo praticamente dobra o número de leitos do turismo em Campo Grande. Né? Imagina só se hoje já tem uma dificuldade, imagina se isso não tivesse acontecido. Né? Inclusive hoje eu sou síndico lá do Bahamas, eu tenho um apartamento lá no Bahamas, tá? E o pessoal até me criticou. Eu trabalhei muito para trazer empresas do setor hoteleiro aqui, certo? Trabalhei muito para ter um lazer assim nos bares, restaurantes, para pegar esse pessoal que na realidade só usava, chegava no aeroporto, já pegava a van, já ia para Bonito. Então, essa Maria do Carmo trabalhou muito. O nosso grupo trabalhou muito nesse turismo, nós tínhamos uns números assim, inclusive pontuava muito em determinados prêmios que o próprio Nelsinho recebeu em nome de Campo Grande. Essa é com uma popularidade altíssima. Agora, antes um pouquinho dessa experiência no Paço, o senhor foi presidente da Câmara Municipal, certo? Né, que é um título que muita gente morre no tapa para conseguir, né? Mas mais do que a honraria, né, que, claro, molda muito uma biografia, é também uma baita responsabilidade, porque o Poder Legislativo ele é essencial para as coisas darem certo e ditar o ritmo do Executivo, né? De uma forma que um complemente o outro. Como que foi também essa experiência e como que o senhor foi eleito? Porque para a gente que olhava de fora, parecia que era um favorito vencendo. Mas ali dentro, nos bastidores, nunca é tão simples assim, né? Eu não tive muita dificuldade. Tá? Eu confesso a você que eu era para ser presidente no primeiro mandato. Por conta da votação, certo. E do relacionamento. Eu já tinha até 10 votos, eu seria o 11º, eu seria o presidente. Confesso a você que por manobras políticas, eu apesar do voto, mas eu tenho palavra, eu dei minha palavra para o Dr. Juvencio e para o André, que eu não assumiria a Câmara, apesar de ter os 11 votos, porque tinha 10, Silveira, Otomonar, esse pessoal foi tudo da minha casa, tá? E, para me assinar, eu era o presidente da Câmara. Mas a classe política tinha compromisso com o Braga. E eu, confesso a você, que eu estava meio inseguro de ser o presidente da casa, logo de cara. Mais votado, eu tive praticamente o dobro do segundo. Certo? Mais votado não é fácil. E você ser o presidente. Então, a responsabilidade triplicava e o André
tinha preferência à classe política, o Juvencio, os outros tinham tudo bem. Tá. Mas isso me custou uns 2 mandatos na geladeira. O pessoal... E foi que esqueceram, que acharam que era bom e me escolheram para ser o presidente. Aí vem a chance de ser presidente. Naquela época, você tem uma Câmara mais restrita de quantidade de pessoas, né, e de segmentos também, né? E pessoas tipo mais prontas. Quando digo mais prontas, não é que assim mais capacitadas e tudo mais. Eu disse uma média de idade maior, né? Aquela questão que não tinha a internet que tem hoje em dia, então não tinha essa vigilância, então o jogo era mais duro, mais pesado. Como fazer para controlar tudo e fazer com que todo mundo se respeitasse e fizesse o jogo coletivo, que é fundamental também? Eu não tinha problema porque eu sabia dividir, certo? Tinha hora do seu mandato e tinha hora de ser presidente. Certo. O presidente, tudo flui para ele. Eu nunca me alvorei, a não ser desse projeto que eu vou mencionar aqui, eu nunca me entrei e falei, não, isso aí eu vou fazer, nunca. Eu sempre assinava junto, dava preferência, agilizava, mas eu sempre dei atenção aos vereadores, porque eu entendia que eu era um só para cuidar da cidade, e o vereador, na época, era 21, certo? Eu cuidava deles com relação ao relacionamento com o prefeito. Você pergunta para o Nelsinho afirma, eu não levava problema para ele, não, certo? E os vereadores conversavam comigo. E o Nelsinho também foi vereador junto com o senhor. Foi. E como que era o Nelsinho vereador? Eles já falavam de ser prefeito? Não, ele era muito rápido. Ele era um médico que era vereador, né? Mas o Nelsinho sempre foi muito rápido. Até o André até apelidava para ele, disse que ele é um lobinho, né? Que quem convidou ele para ser vereador parece que foi o André. E aí tem essa lenda falando em André, né? Que é um nome pesado e talvez venha aí para ser candidato, pelo menos é um dos nomes como pré-candidato a prefeito de Campo Grande. Diz a lenda e a história e muitas matérias de jornal da época que lá em 2003, né? 2004, na pré-campanha, o André queria a todo custo emplacar o Giroto como candidato dele a prefeito de Campo Grande. Esse eu tenho uma história para te contar. E aí a Câmara vai e peita o italiano, que naquela época era muito mais durão do que hoje em dia, e ele não consegue emplacar o candidato dele, e aí vem a chapa Edil Nelsinho. Foi. Né? Como que foi vencer o André nos bastidores e ele entender isso? Ele teve um erro, né? Parece que ele foi para a China e largou a coisa meio frouxa aí, mas tranquilo. Mas durou quanto tempo esse processo, esse cabo de guerra? Não. Porque ele lançou logo sem pedir licença. Porque porque eu e o Nelsinho, os vereadores queriam que eu saísse, que a vice-prefeito, porque era uma vaga a mais que sobrava para eles, porque eu estava muito forte, saindo como estava presidente, era muito forte a reeleição, não tem dificuldade, né? Então eles queriam que eu fosse mesmo. O Moca não queria, depois cedeu, o Ataíde apoiou muito, enfim, o Paulo Schiuff queria que eu fosse vice-prefeito, que ele assumiria o legado como ele assumiu, com grande parte ele assumiu, então eu não tive dificuldade, né? Mas aí emplacar o Nelsinho como candidato a prefeito era uma luta muito grande ali da Câmara, porque assim, hoje em dia a Câmara indicar um candidato a prefeito já é um pouco impensável, difícil. Imagina o Carlão hoje, mas a Câmara tem que estar muito forte para isso, né? Mas o Nelsinho tinha toda essa expertise para ser, era um cara preparado. Costurado. Né? Não, e com compromisso da continuidade das obras do André. Isso foi o que eles combinaram. Mas o André, ele inventa essa história de numerar as obras, né? Obra número isso, número aquilo e tal. E ele chega até 400 e pouco. O Nelsinho chega até 1.400 e pouco. Foi continuando. Pulverizou, foi um 7-1. E depois, naquele momento, acaba concorrendo, né? E vencendo com uma facilidade enorme em 2004.
Tem pela frente o Dagoberto, né, se eu não me engano, que foi um nome que deu um pouquinho mais trabalho. O Dagoberto me deu um trabalho, ele queria ser vice foi canseiro. Do Nelson. E foi um político que foi muito bem naqueles debates e tudo mais, né? E quando que o doutor André meio que fala assim, tá bom, vocês venceram e vou apoiar vocês, porque todo mundo era MDB, né? Apoio total. Esse período que originou com o mandato do doutor Juvéncio, que ele fala que entregava a filha dele para o Nelsinho. Né? Isso, exatamente. Isso aí aconteceu que o PMDB ficou muito forte. O PMDB, Danilo, naquela época, ganhou no Brasil inteiro. Só perdeu em Natal com uma mulher, que eu não me lembro o nome. Ganhou no Brasil inteiro. O PMDB era muito forte, certo? Você não... Lá no gabinete, o telefone tocava, você desligava, ele já tocava, você desligava, ele tocava. E é interessante, por exemplo, hoje também outro nome, outro conceito que é muito badalado, que é o municipalismo. O PSDB, né, que está lá com o Riedel, fala muito disso. Na época do Reinaldo Zambuja também falou muito de municipalismo. Mas talvez o partido mais municipalista da história do Brasil seja o MDB, né? Que ganhava tudo quanto é prefeitura, fazia vereadores e tudo mais. Mas o pessoal... Muito capilarizado, né? O pessoal cansa desse poder. E o Reinaldo foi um baita de um governador, certo? Haja vista que... Pegou na crise. Fez da história, fez um sucessor que é o Riedel. Eu tive o privilégio do Riedel, quando ele era da FamaSul, ter me ajudado, a pedido de um amigo, do Noninho, para me ajudar na campanha. No tempo da Tereza Cristina, que era da FamaSul. Então, Danilo, tudo isso é por intermédio do relacionamento. Se você não tiver relacionamento, você não faz um clique esperança, que hoje praticamente tem milhões e milhões de dinheiro em caixa. Mas de que maneira? O imposto a pagar, porque eu tenho um relacionamento muito grande com os contadores, os contabilistas. E dentro dos contabilistas, nós criamos esse clique esperança, que inclusive eles fizeram o cabelo meio arrepiado, que é o meu, tá entendendo? E o que aconteceu? De todo o imposto a pagar, toda vez que você faz imposto de renda, você dava 6%, 1% pessoa jurídica, você podia doar, e 6% pessoa física. E o que aconteceu? Isso virou uma febre. Recuperou, hoje você não vê criança. Lógico, claro, hoje mudou, tem os venezuelanos, essa imigração com criança, mas nunca existiu. O que você tem que fazer? Você tem que tirar a criança, e nós temos recursos para tal. Com a criação do Clique Esperança, o CMDCA, com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, você prepara os projetos e dá a entrada no CMDCA, aprova, dá o recurso, certo? E faz toda esse... Campo Grande hoje ela é muito bem assistida por incentivo. E isso, inclusive, o que deu a bagagem para nós fazermos? Nós temos o Friboi, que estava em dificuldade, né? E nisso eu estava na Cedesc, o Friboi com dificuldade. Por quê? Ele tinha que contratar o quadro dele, mas ele tinha um óbice do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tinha que contratar pessoas do Ministério para poder fiscalizar. Aí fizeram um concurso, apareceu engenheiro, apareceu isso, ninguém vai lá abrir barriga de boi. O que nós fizemos? Nós criamos 150 cargos, 120 cargos, uma coisa assim, e colocamos à disposição o cargo pago para o Friboi. E o Friboi, por intermédio do convênio, devolvia o dinheiro para nós. Então nós tínhamos um convênio. E por isso que a Cedesc hoje é um órgão totalmente independente da prefeitura. Ela tem o caixa dela por intermédio desse caixa que nós criamos. Que tipo assim, vive plenamente o desenvolvimento, né? Tipo, ela é como se fosse uma empresa. Ela lida com empresas e se funciona como se fosse uma empresa. Ela tem que pensar como uma empresa.
tem que pensar como empresário. Ela tem que incentivar o empresário a ter esse tipo Na época do senhor não chegava nem a 2% do orçamento total a pasta. Hoje está um pouquinho mais, né? Eu acredito que se está mais, não há necessidade com esse convênio do Bertin, né? Esse convênio que foi feito, ele tem. Agora, é lógico, tudo cresce, né? Tudo tem compromisso. Acredito que o Adelaide, que é o secretário da pasta, deve ter essa que Sim, mexe com os números. Eu estou falando tudo do momento que eu vivi. Então, eu digo isso, claro, acho que em tudo na cidade vai mudando. Não tem como construir um futuro e olhar para o futuro sem enxergar o passado de uma cidade que foi, durante o século passado, uma das mais prósperas do Brasil, né? Que cresceu da forma que cresceu, que fez a força de imigrantes, de povos de vários lugares do Brasil trabalharem juntos aqui para o desenvolvimento. Mas Campo Grande não passa por um bom momento. Passa por um momento meio complicado, meio difícil, sofrido. O Brasil também, né? Foi uma década de recessão, né? Muita polarização na política. E no ambiente econômico a gente vem perdendo competitividade, né? Às vezes, em determinadas situações, consegue compensar isso, como foi no pós-pandemia, né? A força do empresário sempre surpreende, né? E do trabalhador também. Hoje, como que o doutor Edil contribui para Campo Grande? E eu queria saber se o senhor também, às vezes, é consultado aí para ser tipo um bombeiro, ou dar um conselho, ou conversar, porque muito se repete também, né? Os problemas, as dificuldades. O Danilo... E o senhor mora nessa cidade, né? O senhor ama essa cidade. Até recentemente, eu estava prestando... Eu era remunerado para o que eu fazia para o transporte coletivo. Tá? Eu confesso a você que quando eu larguei da política e aposentei do banco, eu estava vendendo seguro. E estava bem, em parceria com um grande amigo, que é a Somar. E o que aconteceu? Nesse momento, eu tinha assim, uma preocupação muito grande lá com a prefeitura. Você sai de lá, você vive, você está entendendo? Você fica no sangue, você gosta de ajudar, você gosta de colaborar. E a prefeitura, com as dificuldades, eu acho que tem que vir pessoas, Danilo, que conheçam os números, né? Não adianta ser simplesmente só pelo voto, né? Eu não saberia explicar, o voto é soberano, evidentemente. Eu respeito muito, eu acho que é o correto, é a forma correta, a democracia. Já ganhou, já perdeu, já foi uma vez. Claro. Então, isso aí, a prefeitura luta com uma dificuldade muito grande. Tá? A cidade, ela cresce numa proporção que o próprio cofre público não acompanha. Tá? O IPTU pouco ajuda e é uma arrecadação interessante. Né? Não sei se é dessa maneira que a gente desenvolve a cidade, mas eu acho que tem que ter uns números interessantes para você trabalhar, para você fazer. E hoje a prefeitura não oferece muito isso. Ô, doutor, assim, o senhor sendo um político tão técnico, tão versátil como foi, citando também a parceria com o próprio Nelsinho, né, que foi considerado aí entre os 5 melhores prefeitos do Brasil, né, de capitais e tudo mais. Bem lembrado. E conseguiu isso junto com o senhor e com muita gente na equipe. Ele é um cara de centro, como o senhor também é. Que o grande gestor, ele é de centro. Ele vai, ele viabiliza recursos, ele puxa tudo quanto é lado que der e viabiliza e faz a coisa acontecer na praticidade que o senhor falou, do relacionamento, da humildade, da paciência, da inteligência e tudo mais. Mas no Brasil ele fugiu do centro e ele ficou igual aquele
tem na festa junina, aquele foguete que fica correndo para baixo. Você não sabe para que ele é, para que ele vai. E o centro ele passou a ser muito sufocado nos últimos anos. E aí, bom, a tendência de toda a precarização que aconteceu. Hoje em dia, o Brasil, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a gente tem esse exemplo do Riedel, que é muito bom. E toma muito pau por conta disso. Né? Por ser um cara centrado. Tá difícil para pessoas como o senhor, para um cara de centro, para um cara que resolve problemas? Porque eu acho que isso deveria ser a maior qualidade de um político. Não as palavras, o discurso, isso e aquilo, né? Acho que existe muito... Eu nunca fui de fazer política. Sim, de ficar de falação. Não. Você falava pelos resultados, né? Porque eu entendo que você pode fazer política, eu acho que tem que fazer política, mas tem que ter política de resultado. Se não tiver política de resultado, não adianta. É igual a responsabilidade que hoje está tendo com os prefeitos, os governadores, eles estão, e a justiça está obrigando, se não me engano, a registrar o programa de trabalho. O contrato de gestão, né? Ele tem que cumprir, não é verdade? Isso é muito bom. E isso é muito bom. Inclusive, você pode até fazer depois, mesmo ter ganho e tal, você tem uma comissão de transição. E essa comissão de transição é interessantíssima. Sai eu, entra você, certo? Você tem que saber como é que está o caixa, como é que está as obras, porque você entra, tem obra que está 50% executada, tem que concluir, está entendendo? A responsável... Eu não sei por que o político tem medo de, eu lancei, eu não vou concluir porque não vai dar tempo, a pessoa, eu não vou ser o padrinho, nada disso. Depende da sua capacidade de você marcar presença. Ó, até aqui, fulano fez 50%, eu fiz 30%, o outro vai completar os outros 20% que faltam, né? E nisso até quem é de lados opostos tem que trabalhar junto, né? Isso é a política, eu acho. Por isso que eu falo, é importante ter comissão de transição, porque você sabe tudo que está acontecendo e passa para o atual prefeito ou atual governador o que está acontecendo. Por isso que eu acho que o Riedel vai dar certo. Por quê? Está dando certo. Porque é uma pessoa que tem visão. Bom de trabalho. É como se fosse um CEO, né? Ele trabalha assim, tocando Mato Grosso do Sul, como se Mato Grosso do Sul fosse uma multinacional. E o Reinaldo teve uma felicidade muito grande de ter colocado ele na Secretaria de Obras para ele conhecer todo o Estado, as dificuldades do Estado. Mas antes, ele era na Casa Civil para se relacionar com os prefeitos, com a classe política, e depois foi para a Secretaria de Obras. Não tem jeito de dar certo. E foi muito bem também naquele prosseguir, né, que era um comitê da pandemia também, foi muito criterioso ali. Ali eu acho que ele ganhou um ponto de confiabilidade muito grande. Pela forma como o Mato Grosso lidou com a situação. Eu estou animado. Você vê aquela região que eu moro ali perto do parque, você precisa de ver o zelo que é o Parque dos Poderes, né? Aquela região lá, realmente, eu até gostaria de falar uma coisa para você. Eu trabalhei na Comissão de Divisão do Estado, quando dividiu o Estado, não era para ser no parque, era para ser naquela área do Paiol ali, em frente da Aviação São Francisco, aquela parte alta do Exército, que você enxergava toda a cidade. Nossa, ia ser bonito ali. Então, exatamente. E aí o Pedrocian... Ali no final começo da Tamandaré, ali uma parte da Tamandaré com a Euler. Isso, aquela parte é mais alta da cidade, você enxerga toda a cidade. Você vai de noite lá, você olha, a Copa Sul, aquela região ali, você olha aquele... Aí o Pedrocian falou, não. E ele tem razão, né? Quando você sai do aeroporto, certo? As pessoas têm que transitar nas belezas da cidade. E Afonso Pena já era essa beleza. Entendeu? Então, essa é a política de ceder, a política da inteligência. O Pedrocian era muito inteligente. Então, isso que eu ia perguntar, né? O senhor conviveu com essas feras, o senhor também, um cara muito sagaz e tudo mais.
Hoje, vendo tudo que ele fez e resolveu, o André também, Nelsinho, é bonito, é tranquilo, né? É simples. Mas eles não pegaram pista limpa também, né? Pedro sempre com estado altamente endividado, com problemas, entregou várias obras. Nós temos algum problema. Quando dividiu o Estado, nós queríamos era dividir na marra. A mesma coisa que eu falar para você, não, vamos, eu quero, não sei o quê. O Mato Grosso falava assim, coitadinho, não sei o quê, ficava. Nós pagamos tudo, praticamente, tudo. Para poder dividir. Para poder dividir. Bom, alguém tão abençoado, com uma história tão bonita, uma biografia linda aí na política, que pode andar de cabeça erguida aí nessa cidade e falar o tanto que ajudou, que fez muitos amigos. O que o senhor não realizou na política, que gostaria, que hoje em dia talvez um momento que o senhor estiver pensando, ficaria na tua cabeça, assim, não para o senhor, mas para a cidade? O que eu frustrei... Que não é uma frustração, às vezes é um sonho. Foi duas coisas que eu frustrei. Um foi a cidade dos ônibus, que eu fiz um levantamento bem acurado dos ônibus que transitavam. Hoje está só lá a pedra fundamental. Só a pedra fundamental. Não, a pedra fundamental está lá no distrito que é a fábrica de tablet. Lembra verdade. História? Fábrica de tablet. Porque o grupo que é de Curitiba, que já tem essa expertise lá em Curitiba, não nos moldes que ia implantar em Campo Grande, uma fábrica que ia ter compromisso com todo o setor educacional de Campo Grande, certo? Tipo Uniderp, tipo o CDB, do tipo ensino superior às crianças, né? E eu queria, antes disso, depois você me lembrar, você me cobrar sobre a UEMS, tá? Eu queria falar uma coisa que me frustrou, aliás, duas coisas que me frustraram, e uma coisa que é uma das maiores alegrias que eu tive a oportunidade de intermediar, de fazer e de executar. Da UEMS o quê, por exemplo? Assim? O UEMS, Danilo, eu fui numa reunião no Arnaldo Figueiredo e entrei numa rua muito estreita. E essa rua cheia de carro, de um lado, do outro. Eu falei, nossa, como que não? O que está acontecendo aqui? Aí o Walter, que era meu motorista, falou, aqui funciona o UEMS. Mas o que é o UEMS? A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Falou, tem o UEMS aqui? Tem, eu não sabia. Aí, o que tinha lá? O curso Pedagogia e Filosofia. Uma coisa só os dois. Eu falei, mas, gente, por que não pode ter agronomia? Por que não pode ter medicina? Porque não tem orçamento. Então tá. Eu fiquei 6 meses, sábado sim, sábado não, na porta do Bar do Zé, certo? Pedindo para as pessoas, aqui ó, Edil luta pelo UEMS na capital. Então, colhendo assinatura. Eu lembro disso. Colhi 30 mil assinaturas. Colhi 30 mil assinaturas e entreguei. Você precisa de ver. A pessoa que... chega até a arrepiar. A pessoa que andava na calçada de lá, ela queria atravessar e o marido fazia assim, não vai dar certo. Não, mas eu quero assinar. Diria que 70% de assinaturas são de mães, são de mulheres que assinaram e acreditaram no projeto. Tá? O que eu fiz com aquele? Mostrando para a população que o que ela estava assinando era uma coisa de responsabilidade muito grande. Nós íamos propor a criação de determinados cursos, tá? Porque a Universidade Federal, só ela que oferece curso de medicina, o número de vagas que a maioria de fora vem abocanha tudo, verdade, certo? Verdade. Eu queria que isso tivesse mais oportunidade. Então, colhi 30 mil assinaturas, eu era o presidente da Câmara, fui debaixo do braço, fui lá no André. O André, meu Deus. Aí o que ele fez? Aí é a parte dele. O que ele fez? Mandou um projeto de lei, você está entendendo?
colocou no orçamento, fez a universidade aqui, certo? Ali em Tá frente. ali no final da Euler ali. Né? Isso. Mas o que me frustra é que eu nunca fui convidado nem para entrar lá. Meu Deus, não acredito. É isso aí, essa política é isso aí. Mas eu aguentei. Sábado sim, sábado não. Sábado sim, sábado não. Sábado não. Fervo. Todo o grupo. Sábado cedo estava lá tomando sol. Uniformizado, Edil Quero Emes, chamava. Entendeu? Edil Quero Emes. Coloquei, arrumei, fiz site, olha, virou uma confusão. Faculdade de Medicina aí. Tá? E uma baita estrutura. Né? O André começou, o Reinaldo concluiu. Concluiu em 2015, né? É a fábrica de tablet, que é uma frustração também, que eles fizeram uma parceria com os coreanos, tá? Quando foi para startar, os coreanos achavam que vinha aqui, já estava tudo pronto, já não sei o quê, e deu problema, mas criou uma expectativa muito grande, o governador foi lá, nossa, você não tem noção, prefeito, olha, virou... E hoje seriam quantos empregos se ela tivesse dado certo? Mas... Olha, uns 1.000 empregos é certeza. E a cidade que perdeu, né? Mas, bom... E a cidade dos ônibus também, que era toda essa infraestrutura. Aquele é um projeto ousado, né? Um Porto Seco, ele muito a ver com a rota agora, né? Também mas o bom de tudo, Danilo, é que eu fiz boas amizades. Tá? E o maior acerto? Você acha que, além dessa questão da UEMS aí, que é uma coisa assim que eu acho que eles têm que rever, vou trazer o reitor aqui, vou até falar isso. O maior acerto é eu acreditar nas pessoas. E Deus me deu essa condição de ser o que eu sou. Sou até no nome. Só para você ter uma noção, eu sou de uma família Albuquerque de Miranda, certo? E meu pai foi candidato a vereador e ganhou. E quando ele foi tomar posse, pelo Leofar Serra, na época, que dava posse ao parlamento de Miranda, chamaram meu pai, adentra o recinto, o Edil Generoso Albuquerque. E ele não entrou, porque ele não sabia que era Edil, que Edil era vereador. Aí ele guardou o nome, quando eu nasci, botou meu nome de Edil. Que coisa. Certo? E aí, a primeira vez que eu me candidatei, fui um votado, uma alegria muito grande. No segundo, eu fui de segundo lugar e nunca caí de quarto lugar, né? E o que... Você foi puxador de voto. O que atrapalhou foi tudo isso aí. Pô, vale lembrar também, a gente esqueceu no meio de toda essa história, 2010, né? Que em 2010 o senhor concorre também, né? Naquela chapa lá com o Murilo, né? Junto. Aquilo também foi uma baita experiência. Não. Aquilo foi o maior agradecimento que uma pessoa pode dar à sua cidade. Olha, o pessoal correspondeu muito, viu? Eu trabalhava sozinho. E foi pau a pau, né? Sozinho. Ali, que ficou emparelhou os três. Nós ganhamos, perdemos, sabe aonde? Em Dourados. Terra do Murilo. E naquela eleição o Moca vem de azarão na última hora e acaba vencendo, né? Não. Me ligaram lá de Sonora, que estava tendo uma reunião, o pessoal fechando com o Delcídio. Aí eu falei, Murilo, tá difícil. Falei, não, vamos lá. E perdemos por 9 mil votos. Olha. É muito pouco. Não, mas era uma época boa. Mas sabe que nesse período, o André me chamou lá e falou, chamou eu e o Nelsinho, era vice-prefeito. Você é o candidato, você é o deputado mais votado. Você vai ser deputado. Eu falei, não quero sair de casa. Por exemplo, numa cidade que você tem 100 votos, como deputado estadual, você tem que ir no batizado, no casamento, você tem que participar. Qualquer obra que lançar lá, você tem que ir. Mesmo que você tenha 100 votos, mas você é deputado. E eu não queria, minha mulher não queria que eu saísse e tal. Então, é isso aí. Ali podia ter escolhido, né? Se fosse só pra não, eu ganhava em Campo Grande e o André falou assim, eu te arrumo 3 ou 4 cidades, tá? Você não precisa nem ir lá. Tem um nicho dele político, né? Que pode, ele pedindo, o pessoal ajuda e tal. Então, e desses dois titãs, o André é do partido que o senhor
ficou muito tempo ligado, né, que foi o MDB, e o Nelsinho. Que futuro eles ainda têm na política, pelo que o senhor acompanha? O senhor troca ideia com os dois ainda? Conversa? Porque a política ela tem esse bastidor, né, de um telefonar para o outro, conversar. O senhor é um cara muito querido por eles. Não, mas eu converso sempre com os dois, tá? Só que eles estão bem na frente, né? Eles são mais ágeis, continuam fazendo compromisso, continuam trabalhando, continuam atendendo. O André está com o partido na mão, né? O Nelsinho tem o partido dele, é senador. Então, todos eles estão em plena atividade. Mas para uma eleição, o Nelsinho vai enfrentar uma verdadeira guerra, né? E eu tive, inclusive, não deu nem para ajudar o João na eleição de federal, porque eu perdi minha esposa. O passado foi um ano... Foi muito difícil para mim, como está sendo até hoje. E, Danilo, vou ser sincero, eu só vim aqui no MS em Dias porque é você. Porque você é uma pessoa que sempre me ajudou, uma pessoa que sempre foi compreensível. Nós mostrávamos alguma coisa, você transformava as coisas também. Então, eu venho, assim, muito admirado. É a primeira vez na vida, depois dos acontecimentos, que me deixou muito debilitado, estou até hoje. Eu venho aqui porque eu tenho uma consideração muito grande e quero, você jovem, eu quero, se puder acrescentar, ajudar nisso tudo que nós conversamos, para mim é muito importante, viu? Obrigado, doutor. Eu fico muito honrado, feliz de ter já trabalhado com o senhor um dia, tenho muito orgulho disso. E o MS em Dia, né, que é um projeto que tem desde 2017, o MS em Dia Preview, né, ele não poderia ter esse projeto e a gente não ter uma entrevista do senhor aqui para contar toda essa história bonita. Claro que, por injustiça da vida, a maior parte de tudo isso que aconteceu acaba ficando fora da entrevista. E as pessoas precisam mesmo, numa conversa ao vivo, ou várias conversas, retomarem isso, né? Mas para mim, a admiração é muito grande. E, assim, acho, e é uma visão minha, como analista político até, dificilmente Campo Grande ou Mato Grosso do Sul vai ver alguém como o senhor na sua história. Vai ser muito difícil, porque as circunstâncias da vida teriam que moldar e a própria personalidade teria que corresponder. E o senhor teve essa mão de Deus para tudo isso. E, por outro lado, também trabalhou muito, e foi muito diferente do que trabalhou. E aí está aí a obra, né? É claro que alguém muito exigente como o senhor, sempre foi, vai dizer assim, olha, isso não deu, aquilo não deu. Mas não foi o senhor, foi Campo Grande, foi a política, tudo, eu acho que é o outro lado que perde e não o senhor, porque o senhor fez tudo que o senhor pôde para que a coisa desse certo, né? E até no auge daquela crise toda, que foi 2013 até 2016, vale uma lembrança e um registro, que isso está inclusive em processo, muitas coisas, que o senhor foi uma das primeiras pessoas a tentar conversar, ter o diálogo, evitar que houvesse uma briga mais acirrada, tentou conversar e tudo mais, que foi o que o senhor fez a vida inteira. Conversar Danilo, e tudo mais. Você vê que coisa interessante, você é jovem, você tem... Eu fui no gabinete do Bernal, falei para ele, eu sei acertar isso aqui para você. Mas por quê? Porque eu e o Nelsinho, em Brasília, tirar esse dinheiro, que é o asfalto da Nova Campo Grande, asfalto e drenagem, e do Nova Lima, certo? Eu vou te ajudar nisso. Aí o que eu fiz? Fui na Câmara, fui veemente, fui enfático, mostrei números por número para todos, de que maneira, o que estava acontecendo, tal. Consegui aprovar, certo? Mas pergunta se ele deu reciprocidade. Nenhuma. Não ligou para mim. Eu fiquei apelidado de costureiro real. Tem uma charge até hoje que o Correio do Estado fez. O cara dando de chicote, o Bernal dando de chicote em mim. Quer dizer que eu estava comunado. Não é nada, eu queria ajudar. E eu sabia de que maneira que aprovava
e o que é que nós estávamos aprovando de bom para Campo Grande. Asfalto, drenagem, Nova Campo Grande, lençol freático aflorado, tá? E o Nova Lima, um bairro que estava recebendo um empreendimento, um shopping que o Gereissati investiu 400 milhões lá, teria que ter, ou no Nova Lima, para consumo, pessoal para consumo, ou o Nova Lima, o pessoal para mão de obra. Para fechar essa entrevista, até para as pessoas entenderem o que foi o Dr. Edil na política, é o cara que em 2010, 2011, quando ainda se pensava em inaugurar aquele shopping, estava se construindo, o senhor falava em transformar o Nova Lima em classe média. E a gente vai levar o desenvolvimento para transformar o Nova Lima em classe média, para que o shopping tenha um mercado consumidor ali diretamente. Isso é ver a cidade de um longo prazo. E hoje está acontecendo. Você tem um monte de loja, comércio, Nova Lima, qualidade de vida melhor. Um bairro que durante muitos anos foi negligenciado. Né? Danilo, eu fiquei até com vergonha. Estava eu e o Nelsinho na solenidade. O Gereissati, lógico, chamou o Nelsinho, mas adivinha quem ele chamou? Chamou eu. Quero te agradecer, porque eu ficava embalando. Eles vinham, não vinham, eu embalando aqui. Falei, não, vai vir, que eu estava na Cedesp. Ficava. Então, mas tá difícil, as coisas estão. Mas vai dar certo. Estou torcendo para que a prefeita tenha êxito. Sim, e ela está trabalhando forte, está tentando, né? Acho que pegou um ritmo bom agora. Estou torcendo por Rídio e muito, né? O Reinaldo, o próprio futuro do nosso partido aí, comandado pelo... Você acha que o Rídio pode ser o ponto fora da curva do Mato Grosso do Sul? Porque ele foi um cara que estava em último lugar. Aí ele vai lá e ganha a eleição. A primeira vez que um sucessor, um governador faz o seu sucessor. Quer dizer, tudo dele é muito diferente, né? E ele foi para o debate ser um professor, ser um técnico, algo que antigamente na política não chamaria a mínima atenção. Então ele contrariou várias previsões. Quando colocaram ele e o outro candidato, foi para matar o cara. Porque, bom, eu conheço. E teve aquela cena do caderno, né? Peraí que eu vou olhar no meu caderno, né? Ali acho que foi complicado. Matou, né? Ali matou. Mas, assim como aquela do Bolsonaro também no primeiro turno, matou o André, né? Quando ele vai para a Câmara e pede voto nível nacional para um candidato no Mato Grosso do Sul. Não sei por que aquela besteira, eu acho que foi... Que o André estava no segundo turno. Talvez seria Rídio e André, imagino. Mas o... Bom, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Obrigado, doutor. Danilo, obrigado. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. No YouTube tem os cortes, as entrevistas completas e também muita coisa nas redes sociais do jornal, no Instagram e no Facebook. É só seguir lá. Até a próxima.